Você não precisa encontrar mais tempo para estudar inglês. Você pode utilizar o tempo que você já tem. Enquanto limpa a casa, cozinha, organiza suas coisas ou realiza outras tarefas, você pode treinar o seu ouvido, o seu listening, com esse vídeo focado em input. É só você deixar essa aula tocando e prestar atenção sempre que puder. Não tente entender cada palavra. O objetivo é aumentar o seu contato com o idioma de uma forma mais leve e natural. Let's get started. It's a piece of cake. Isso é muito fácil. It's a piece of cake. Isso é muito fácil. Aqui, no começo, nós vamos ver algumas expressões idiomáticas, então a gente não vai traduzir literalmente. Piece é pedaço e cake é realmente bolo. Se é isso que você está pensando. Mas aqui, it's a piece of cake, quer dizer, isso é muito fácil. Então, é um pedaço de bolo, até faz sentido, mas quando nós falamos de traduções idiomáticas, a gente quer trazer o significado daquilo e não uma tradução literal. I'm under the weather today. Não estou me sentindo bem hoje. I'm under the weather today. Não estou me sentindo bem hoje. Let's call it a day. Vamos encerrar por hoje. Let's call it a day. Let's call it a day. Let's call it a day. Perceba que no Connected Speech, a gente vai acabar conectando o L aqui do call com o I do it, e esse T acaba virando um som de R. Let's call it a day. Let's call it a day. Vamos encerrar por hoje. Mas é claro, isso é opcional. Se você está começando a estudar inglês agora, você pode introduzir essas expressões, mas o mais importante é você seguir em frente. Com o tempo, esses sons vão ficando cada vez mais simples e naturais. Don't spill the beans. Não conte o segredo. Don't spill the beans. Não conte o segredo. You hit the nail on the head. Você acertou em cheio. You hit the nail on the head. Você acertou em cheio. I'm all ears. Sou todo ouvidos. I'm all ears. Sou todo ouvidos. Break a leg. Boa sorte. Break a leg. Boa sorte. It slipped my mind. Eu me esqueci completamente. It slipped my mind. Eu me esqueci completamente. Don't judge a book by its cover. Essa é até parecida com o português. Não julgue pelas aparências. Não julgue um livro pela capa. Don't judge a book by its cover. Não julgue pelas aparências. We see eye to eye. Nós concordamos totalmente. We see eye to eye. Nós concordamos totalmente. I'm on the fence. Ainda estou indeciso. I'm on the fence. Ainda estou indeciso. Let's get the ball rolling. Vamos começar. Let's get the ball rolling. Vamos começar. That rings a bell. Isso me parece familiar. That rings a bell. Isso me parece familiar. He went the extra mile. Ele fez mais do que precisava. He went the extra mile. Ele fez mais do que precisava. She's in hot water. Ela está em apuros. She's in hot water. Ela está em apuros. It costs an arm and a leg. Isso custa muito caro. It costs an arm and a leg. Isso custa muito caro. I need to get this off my chest. Preciso desabafar. I need to get this off my chest. Preciso desabafar. Let's cut to the chase. Vamos direto ao ponto. Let's cut to the chase. Vamos direto ao ponto. I'm in the same boat. Estou na mesma situação. I'm in the same boat. Estou na mesma situação. It's not my cup of tea. Isso não faz meu estilo. It's not my cup of tea. Isso não faz meu estilo. Throw away. Jogar fora. Throw away. Jogar fora.
E é claro, eu gosto bastante quando vocês deixam um feedback aqui nos comentários. E eu acabei de trocar meu microfone, então eu vou agradecer se vocês me disserem se tá legal, se tá ruim, se vocês não estão conseguindo ouvir bem, algo nesse sentido, alright? Throw away é esse voice STH mesmo, throw. Mas é claro, não se preocupe tanto no começo, se ainda é difícil para você dizer, você pode dizer normalmente, throw away, sem esse que pode ser difícil para alguns alunos. Esse throw away quer dizer jogar fora. Do not throw away that box. Não jogue fora aquela caixa. Do not, você também pode dizer don't. Mas por que aqui nessa frase está dessa forma? Quando você está no imperativo, ou seja, dando uma ordem ou uma forte sugestão ou recomendação, a gente não coloca o sujeito. É possível, mas geralmente não. E a gente também pode colocar sem a contração para dar mais ênfase no não. Então aqui está mais uma função enfática. Don't throw away that box. Percebam também que é possível conectar essa frase. Throw away, throw away, throw away, throw away. Fica parecendo uma palavra só. Don't throw away that box. She threw away the old papers. Ela jogou fora os papéis antigos. Ela jogou os papéis antigos fora. Let me just check here. Deixa eu só dar uma olhada se tá tudo certo. Alright, guys. Let's move on. Então, throw, o passado é threw, mas eu sei que é um erro comum muitos alunos dizerem threw, algo nesse sentido. É até possível essa variação, principalmente no inglês europeu, mas no inglês norte-americano, não só essa palavra, mas também, por exemplo, novo em inglês, que a gente fala new. Emerson, onde eu posso achar referências? Dicionário de Cambridge. Só digitar dicionário de Cambridge no Google, que vão aparecer as principais variações, inglês norte-americano e europeu. Why did you throw it away? Por que você jogou isso fora? Why'd you throw it away? 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 Percebam que o Connected Speech não é só a omissão ou a conexão de sons, mas alguns sons eles vão mudar um pouco. Por exemplo, o T, ele pode virar um som de R. Why'd you throw it away? It away, it away. Let's move on. Work out. Aqui é importante nós reduzirmos uma certa resistência que pode existir em alguns alunos que estão começando, que é querer associar tudo com o português e querer traduzir tudo ao pé da letra. No começo, até ok para você já ir introduzindo e não ter tanta fricção cognitiva, mas perceba que os phrasal verbs, coincidentemente, eles podem sim ter um significado parecido com os verbos em si, e até no English Grammar Use, do Raymond Murphy, existem alguns capítulos que são separados por preposições e também separados pelos verbos em si. Mas são regras muito específicas e tem muitas exceções. Então, quando a gente vai estudar os phrasal verbs, a gente estuda como se fosse um vocabulário normal. Porque, apesar das especificidades, nós não temos muita lógica, coloco entre aspas, porque existem essas que eu referenciei, que vão ser sempre eficazes. Toda vez vai ser assim. Toda vez que tiver o alto, vai ser assim. Não, porque nós temos exceções. Então, eliminando essa resistência, fica mais fácil da gente entender os phrasal verbs, porque senão você... eu aprendi que o work é trabalhar. Então, workout deve ser trabalhar fora. Mas não necessariamente. Workout, aqui a gente está vendo no sentido de treinar, se exercitar, malhar. Mas workout em outros contextos também pode ter outros significados, como, por exemplo, o significado de dar certo ou funcionar. Os phrasal verbs, além de um significado, eles podem ter outros também. Então, o primeiro passo é tirar essa resistência. Vamos aos vocabulários. Workout, work out, workout. Perceba que eu posso fazer essa conexão, porque eu tenho uma consoante e uma vogal. I
work out 3 times a week. Eu faço exercícios 3 vezes por semana. I work out 3 times a week. We worked out at the gym yesterday. Nós treinamos na academia ontem. We worked out at the gym yesterday. We worked out at the gym yesterday. Do you want to work out with me? Você quer treinar comigo? Do you wanna work out with me? Do you wanna work out with me? Do you? Do. Want to? Wanna. Work out? Work out. With me? With me. With me. Do you wanna work out with me? Do you wanna work out with me? Go out. Go out. Sair. Geralmente, o go out é sair no sentido de se divertir ou sair para comer. A pronúncia dessa palavra acaba sendo um pouco difícil para alguns alunos por conta desse uzinho que tem no final. Então, não falo go, é go, go, go. E perceba a região que fica esse som. Go, go, go. Então, é um som um pouco mais escuro, é um som um pouco mais forte, e ele fica um pouco mais nessa parte, ao invés de aqui na frente apenas. I go out with my friends on Friday. Eu saio com meus amigos na sexta-feira. I go out with my friends on Friday. Eu saio com meus amigos na sexta-feira. We went out for dinner last night. Nós saímos para jantar ontem à noite. We went out for dinner last night. Nós saímos para jantar ontem à noite. Went, ele pode ficar contraído com esse T mudo. É bem comum, geralmente o T ficar mudo em inglês, mas não toda vez. We went out. We went out. We went out. Last night. Last night. Last night. Last night. Essa estrutura se chama elision, que é quando um som, uma letra ou uma estrutura em si acaba ficando muda. Thank you so much. Muito obrigado, Clarice, por se tornar membro aqui do canal durante essa live. Isso ajuda muito o meu trabalho por aqui e também dá acesso não só a você, mas também qualquer pessoa que se tornar membro. Tem acesso a aulas exclusivas e também acesso antecipados às novas aulas e também diversas outras features que estão descritas quando você clica em se tornar membro. Alright? So, thank you so much. E, é claro, se você quiser ter acesso a esses conteúdos exclusivos e também contribuir com o meu trabalho, você pode se tornar membro aqui no canal. Isso me ajuda muito e também te dá diversos benefícios exclusivos aqui do canal para membros. She does not go out much in winter. Ela não sai muito no inverno. She does not acaba virando she doesn't. She doesn't go out much in winter. She doesn't go out much in winter. She doesn't go out much in winter. Come back. Come back. Come back. As palavras que terminam em E acaba sendo também um erro bem comum entre os alunos, porque esse come, ele tem um E. E por conta do português, a gente quer pronunciar esse E, mas esse E, ele não vai aparecer na maioria dessas palavras que terminam em E. Elas vão terminar com o som de consoante que vem antes. Então, por exemplo, please, eu não falo please. Come, eu não falo come. Home, que é casa, eu não falo home. Então, esse E é um erro bem comum. Cabe uma atenção maior nesse tipo de palavra. Come back, voltar. Emerson, mas eu aprendi que back é voltar. O back, a palavra sozinha, pode sim trazer essa ideia de retorno, mas voltar pode ser come back, go back, drive back, fly back,
run back e assim por diante, porque o back ele traz essa ideia de voltar e geralmente ele vem acompanhado com um verbo para aí sim significar voltar. Sozinho, o back ele pode sim trazer essa ideia, mas geralmente ele não vai aparecer assim, exceto em alguns casos, como por exemplo, back também pode ser costas. Então, my back hurts. As minhas costas doem, eu estou com dor nas costas. Please come back soon. Por favor, volte logo. Please come back soon. Por favor, volte logo. He came back home after school. Ele voltou para casa depois da escola. He came back home after school. Ele voltou para casa depois da escola. He came back. Came back. They came back from the trip yesterday. Eles voltaram da viagem ontem. They came back from the trip yesterday. Eles voltaram da viagem ontem. Turn on. Ligar. Turn on. Turn on. Ligar. Turn on the light, please. Ligue a luz, por favor. Turn on the light, please. Ligue a luz, por favor. She turns on the heater every morning. Ela liga o aquecedor todas as manhãs. She turns on the heater every morning. Ela liga o aquecedor todas as manhãs. I turned on the computer before the meeting. Aqui ficou um pouquinho desconfigurado, mas é só essa palavrinha aqui. Meeting. Reunião. I turned on the computer before the meeting. Eu liguei o computador antes da reunião. Turn off. Desligar. Turn off. Turn off. Perceba que eu também posso conectar essas duas palavras. Turn off the fan, please. Desligue o ventilador, por favor. Turn off the fan, please. Desligue o ventilador, por favor. He turns off his phone during class. Ele desliga o celular durante a aula. He turns off his phone during class. Ele desliga o celular durante a aula. We turned off. We turned off the lights before leaving. Nós apagamos as luzes antes de sair. We turned off the lights before leaving. Nós apagamos as luzes antes de sair. We turned off. Turned off. Sit down. Sentar-se. Sit down. Sit down. Sit down. Perceba que eu acabo conectando. O som fica mais sutil para fazer essa conexão. Em algumas variações do inglês norte-americano, você pode ouvir também com o T mudo, mas vão ser algumas variações, principalmente no inglês mais do sul. Sit down, sit down, sit down. Mas no inglês padrão, sit down, sit down, sit down. Please, sit down here. Por favor, sente-se aqui. Please, sit down here. Por favor, sente-se aqui. She sat down next to me. Ela se sentou ao meu lado. She sat down next to me. Ela se sentou ao meu lado. We sat down before the class. Nós nos sentamos antes da aula. We sat down before the class. Nós nos sentamos antes da aula. Stand up. Levantar-se ou ficar em pé. Stand up. Stand up. Please, stand up slowly. Por favor, levante-se devagar. Please, stand up slowly. Por favor, levante-se devagar. Deixa aqui nos comentários também um exemplo utilizando uma dessas estruturas para vocês poderem praticar. Good morning, teacher. Thank you. Good morning for you too. Nilson Batista de Jesus. Bom dia. On. He stood up to answer. Ele se levantou para responder. He stood up to answer. Ele se levantou para responder. Everyone stood up and clapped. Todos se levantaram e aplaudiram.
Everyone stood up and clapped. Stood up and clapped. Find out. Descobrir. Find out. Descobrir. I need to find out the truth. Eu preciso descobrir a verdade. I need to find out the truth. Eu preciso descobrir a verdade. She found out his address online. Ela descobriu o endereço dele online. She found out his address online. She found out his address online. Ela descobriu o endereço dele online. We found out about the problem yesterday. Nós descobrimos o problema ontem. We found out about the problem yesterday. Nós descobrimos o problema ontem. Look for. Procurar. Look for. Procurar. I'm looking for my keys. Eu estou procurando minhas chaves. I'm looking for my keys. Eu estou procurando minhas chaves. She looks for a better job. Ela procura um emprego melhor. We looked for the dog everywhere. Nós procuramos o cachorro em todos os lugares. We look for the dog everywhere. Nós procuramos o cachorro em todos os lugares. Look at. Olhar para. Olhar em direção a alguma coisa ou em direção a alguém. Look at. Look at. This photo. Olhe para essa foto. Look at this photo. She looked at the menu carefully. Ela olhou o cardápio com atenção. She looked at the menu carefully. Ela olhou o cardápio com atenção. We are looking at the price. Nós estamos olhando o preço. We're looking at the price. Nós estamos olhando o preço. Look up. Look up. Pesquisar, consultar. Look up. Look up this word in the dictionary. Procure esta palavra no dicionário. Look up this word in the dictionary. Procure esta palavra no dicionário. I looked up. I looked up the phone number online. Eu pesquisei o número de telefone online. I looked up the phone number online. Eu pesquisei o número de telefone online. She is looking up a new recipe. Ela está pesquisando uma receita nova. She's looking up a new recipe. Ela está pesquisando uma receita nova. Give up. Desistir. Give up. Give up. Aqui, pessoal, é uma pronúncia adaptada, tá? E simplificada. É importante vocês ouvirem, porque esse som de up é muito difícil de transcrever com os caracteres que a gente usa aqui no português. Por isso existe o IPA, que é o Alfabeto Fonético Internacional. Mas não é comum um aluno que vai começar a estudar inglês estude o alfabeto internacional de fonético e etc. Para iniciar os estudos. Então, por isso eu coloco essa pronúncia adaptada, que aí você não precisa estudar o alfabeto fonético internacional, mas é por isso que existe o alfabeto fonético internacional, para a gente ter exatamente o som. Esse som de up, você abre a boca um pouquinho, a língua ela fica relaxada na parte de baixo da boca, você vai abrir a boca e fazer esse e depois o p, up, up. Do not give up now. Não desista agora. Do not give up now. Não desista agora. Também poderia dizer don't give up now. O give up não é só desistir. Ele também pode ser parar de fazer alguma coisa. Geralmente um hábito ruim. Então eu poderia dizer, por exemplo, I gave up smoking. Eu parei de fumar. Algo nesse sentido. He gave up sugar last month. Ele parou de consumir açúcar no mês passado. He gave up sugar last month. Ele parou de consumir açúcar no mês passado. She never gives up on her dreams. Ela nunca desiste dos sonhos dela. She never gives up
on her dreams. Ela nunca desiste dos sonhos dela. Go on. Go on. Continuar, acontecer. E até mesmo siga em frente, continue, vá em frente, também poderia ser. Então, alguma coisa, às vezes você tá conversando com alguém, e aí sem querer você interrompe essa pessoa, aí você pode dizer, sorry, go on, go on. Desculpa, pode continuar, continue. Algo nesse sentido também é possível utilizar nesses outros contextos, mas aqui a gente vai utilizar principalmente no sentido de continuar, ou até mesmo acontecer, que é essa expressão aqui, ó. Something is going on here. Ou até mesmo, what's going on? O que tá acontecendo? Please, go on with your story. Por favor, continue sua história. Please, go on with your story. Por favor, continue sua história. The show must go on. O espetáculo deve continuar. The show must go on. O espetáculo deve continuar. Something strange is going on here. Algo estranho está acontecendo aqui. Something strange is going on here. Algo estranho está acontecendo aqui. Carry on. Carry on. Continuar. Carry on. Continuar. Existem várias músicas, principalmente músicas de rock, que tem esse termo. Carry on. Então existem várias músicas que eu gosto bastante, várias delas que tem esse nome por conta de ser continuar. Carry on away with sun. There'll be peace when you're gone. Se você já ouviu aquela música do Supernatural, que é tema do Supernatural, eles falam bastante esse carry on. Carry on with your work. Continue com o seu trabalho. Carry on with your work. Carry on with your work. She carried on despite the noise. Ela continuou apesar do barulho. She carried on despite the noise. We carried on as normal. Nós continuamos normalmente. We carried on as normal. Nós continuamos normalmente. Thank you so much, Nilson. Muito obrigado por se tornar membro aqui do canal durante essa live. Além de você receber conteúdos exclusivos, isso me ajuda bastante aqui no canal a continuar criando diversos conteúdos. Hello, Zeis. Good morning. How are you doing? Deixem aqui nos comentários também, pessoal, exemplos utilizando essas expressões para vocês poderem praticar. Eu estou sempre respondendo os comentários aqui no YouTube, então não só nessa aula, mas em diversas outras. Comentem, deixem like, se inscrevam. Isso não só ajuda vocês a praticarem o inglês de vocês podem comentar em inglês, mesmo que eu vou corrigir se tiver algum errinho. E isso também aumenta o engajamento do canal, isso me ajuda bastante. Go back. Go back. Voltar. Como mencionei anteriormente, back, quando ele está com outro verbo, ele traz muito essa ideia de retorno. Qual que é a diferença? O ponto do observador e o ponto do observado. Então, go back, eu estou longe da minha casa e eu preciso voltar para minha casa. I need to go back home. Percebam que a gente está falando do ponto do observador. Se eu estiver em outro lugar, eu posso dizer come back. É só essa diferença, alright? Mas não precisa se preocupar tanto com isso, são apenas alguns detalhes. I need to go back home. Eu preciso voltar para casa. I need to go back home. Eu preciso voltar para casa. She went back to her old school. Ela voltou à antiga escola dela. She went back to her old school. Ela voltou à antiga escola dela. We must go back to the beginning. Nós precisamos voltar ao começo. We must go back to the beginning. Nós precisamos voltar ao começo. Pick up. Pick up. Pegar, buscar. Também pode ser atender um telefone, um telefonema. Pick up the phone. Atenda o telefone. Pegue o telefone. Please pick up the package. Por favor,
pegue o pacote. Please pick up the package. Por favor, pegue o pacote. She picked up the children after school. Ela buscou as crianças depois da escola. She picked up the children after school. Ela buscou as crianças depois da escola. I will pick up the order at noon. Eu vou buscar o pedido ao meio-dia. I'll pick up the order at noon. Vou buscar o pedido ao meio-dia. Come in. Come in. Entrar. Come in. Entrar. Come in. The door is open. Come in. The door is open. Entre. A porta está aberta. She came in quietly. Ela entrou silenciosamente. She came in quietly. Ela entrou silenciosamente. Please come in and sit down. Por favor, entre e sente-se. Please come in and sit down. Come in. Come in. Take off. Tirar ou decolar. Tirar no sentido de tirar uma peça de roupa e decolar no sentido de avião mesmo. Please, take off your shoes. Por favor, tire os sapatos. Emerson, você falou tirar peças de roupa, mas sapato não é roupa. É só uma ideia geral, tá? Porque, por exemplo, o wear, ele é vestir. Mas a gente também utiliza wear para maquiagem, produtos de beleza, cosméticos e etc. Então é só uma ideia geral. Existem várias palavras que a gente vai utilizar com o take off. Então, take off your glasses, por exemplo. Também poderia utilizar para óculos. Tire os óculos. Take off your glasses. Esse é off mesmo, que é com 2 Fs. Por isso tem exceção de F. Mas aquela palavra que só tem um F, a pronúncia padrão é of, mas essa daqui é off mesmo, com um F bem forte. Bem forte não, é sutil, mas é mais forte do que em outras palavras. He took off his jacket. Ele tirou a jaqueta. A jaqueta de quem? Dele. Em inglês é bem comum você ver esse tipo de possessivo. Então, a jaqueta de quem? Dele. Então, uma estranheza comum seria, he took off the jacket. Daria para entender, mas o comum, o que um nativo diria, seria o his jacket. He took off his jacket. Por quê? Faz referência à jaqueta dele. The plane took off on time. O avião decolou no horário. The plane took off on time. O avião decolou no horário. Se você acessar o link que está aqui na descrição, ou o link na minha bio do Instagram, que é bio.professoremerson.com, você vai ter acesso aos meus principais links, que são a minha comunidade de inglês, com aulas ao vivo, toda terça, acesso aos meus cursos, aplicativo e etc, e toda a minha comunidade. Vai ter acesso aos links do nosso grupo de intercâmbio para Londres no final desse ano, com datas, valores, etc. Os meus principais cursos, que são a Biblioteca do Altidata e o Método da SLR. Então, esses cursos eles estão disponíveis para quem é membro da comunidade, mas caso você já faça algum curso de inglês, queira complementar os seus estudos, ou caso você queira um curso com acesso vitalício, então essas seriam as opções. Materiais, Biblioteca do Autodidata em inglês, você vai ter frases com pronúncia adaptada, mas se você já quiser um curso completo, com aulas em vídeo, aí é o Método SLR. Todos esses aqui, eles têm acesso vitalício, porém, eles não têm aulas ao vivo. Então, qual que é a diferença? Comunidade, aulas ao vivo, porém é um valor mensal. Biblioteca da Autodidata, focada em materiais. Meta SLR, acesso a todos os meus cursos gravados. Todos esses dois aqui são acesso vitalício. E lembrando, dentro do Meta SLR você tem acesso à biblioteca e dentro da comunidade você tem acesso a esses cursos. Qual que é o mais completo? A comunidade, porque você tem acesso a todos, porém é uma mensalidade. Depois dele, qual que é mais completo? Método SLR, porém, ele não tem aulas ao vivo, mas ele é vitalício. Qual que você vai, caso você queira um curso introdutório e um curso mais em conta? Biblioteca do Autodidata. Esse é o meu curso mais básico, você tem acesso ao meu curso de pronúncia, materiais e etc. Agora, se você quer aulas ao vivo, então é a comunidade. A única diferença é que, além das aulas ao vivo, diferente dos outros que o acesso é vitalício, esse daqui é um valor mensal.
E é claro, você também pode entrar no meu grupo de avisos, lives, descontos, promoções, links gratuitos, tudo isso você encontra aqui. Então, por exemplo, agora eu não tenho mais vagas para o modelo de aulas particulares, mas o primeiro lugar que eu aviso quando eu tenho novas vagas para esse modelo é no meu grupo de WhatsApp, depois no grupo do Instagram. Você também pode me seguir lá no Instagram, Professor Merson, e depois eu mando por e-mail. Mas aqui no WhatsApp é o primeiro lugar, por isso é muito bom. E aqui você também pode ver os modelos de parceria e outros serviços, alright? Put on. Vestir, colocar. Put on. Percebam que o T, ele tem algo chamado de intrusive R, que seria um R intrusivo. O que é o intrusive R? O que seria esse R intrusivo? Perceba que quando você fala algumas palavras, como por exemplo, água, water, cidade, city. Perceba que essas palavras, elas, apesar de serem escritas com T, quando você pronuncia esse som, ele é mais parecido com um R do que um T do português. Porque justamente é esse o som. Put on, tá correto, não tem problema, mas no inglês falado, o mais comum nesse caso vai ser put on. Put on your coat, it's cold. Coloque ou vista seu casaco, está frio. Put on your coat, it's cold. Vista seu casaco, está frio. She put on her favorite song. Ela colocou a música favorita dela. She put on her favorite song. Ela colocou a música favorita dela. Deixa eu só beber uma água aqui. Let's move on. Please put on some sunscreen. Por favor, passe protetor solar. Please put on some sunscreen. Por favor, passe protetor solar. Break down. Quebrar, parar de funcionar, estragar, são traduções possíveis. Breakdown. Breakdown também pode ser no sentido emocional da palavra, dependendo do contexto. My car broke down on the way to work. Meu carro quebrou no caminho para o trabalho. My car broke down on the way to work. The washing machine broke down again. A máquina de lavar quebrou de novo. The washing machine broke down again. A máquina de lavar quebrou de novo. What should we do if the bus breaks down? O que devemos fazer se o ônibus quebrar? What should we do if the bus breaks down? O que devemos fazer se o ônibus quebrar? Call back. Ligar de volta. Então, olha o back aqui de novo, ele trazendo essa ideia de retorno para os verbos. Então, ligar de volta, retornar uma ligação. Call back. I will call you back after class. Eu vou ligar para você de volta, vou retornar essa ligação depois da aula. Esse will, eu estou falando na forma dicionário, sem contração, ele pode ser contraído. I'll call you back. I'll call you back. I'll call you back. I'll call you back after class. Hey man, I'll call you back after class. She called me back this morning. Ela me ligou de volta esta manhã. She called me back this morning. Ela me ligou de volta esta manhã. Can you call the client back? Você pode ligar de volta para o cliente? Can you call the client back? Você pode ligar de volta para o cliente? Check in. Fazer check-in. Check in. Fazer check-in. We need to check in at the hotel. Nós precisamos fazer o check-in no hotel. We need to check in at the hotel. She
checked in. She checked in online last night. Ela fez o check-in online ontem à noite. She checked in online last night. Ela fez o check-in online ontem à noite. What time can we check in? A que horas podemos fazer o check-in? What time can we check in? A que horas podemos fazer o check-in? Check out. Fazer check-out. Check out. Fazer check-out. We checked out at noon. Nós fazemos o check-out ao meio-dia. We checked out at noon. Nós fazemos o check-out ao meio-dia. They checked out before. Você pode falar before, sem problemas. Breakfast. Eles fizeram o check-out antes do café da manhã. They checked out before breakfast. Eles fizeram o check-out antes do café da manhã. What time do we need to check out? A que horas precisamos fazer o check-out? What time do we need to check out? A que horas nós precisamos fazer o check-out? Percebam que algumas palavras, check-in e check-out, que a gente fala em português, elas vêm do inglês e é muito difícil a gente trazer uma tradução porque a gente já internalizou as expressões em inglês e já é entendido. Então, check-out é quando você sai e check-in é quando você chega. É como se fosse um registro de entrada e um registro de saída, se eu precisasse trazer uma tradução aqui. Isaac comentou, bom dia, good morning, how are you doing? Thank you so much for being here. Muito obrigado por estarem aqui. Clean up, clean up, clean up, limpar ou arrumar. Clean up, limpar ou arrumar. Please, clean up your room. Por favor, arrume seu quarto. Please, clean up your room. Por favor, arrume seu quarto. We cleaned up after the party. Nós limpamos tudo depois da festa. We cleaned up after the party. Nós limpamos tudo depois da festa. Emerson, mas o clean já não quer dizer limpar? Então, por que existe clean up? Em inglês, nós temos alguns phrasal verbs, não sempre, mas geralmente com up, mas não todos com up, que nós temos exceções, que quer dizer completamente alguma coisa. Por exemplo, write up. Can you help me to write up the sales report? Você pode me ajudar a escrever o relatório de vendas? Perceba que nessa frase é a mesma coisa se eu dissesse o write, só que o write up quer dizer escrever completamente, escrever tudo. E clean up é exatamente igual tá aqui nessa frase, limpar tudo. Então ele dá mais ênfase para a limpeza do que simplesmente o clean. Então clean up, limpar tudo, limpar completamente. Who will clean up the kitchen? Quem vai limpar a cozinha? Who will clean up the kitchen? Clean up the kitchen. Quem vai limpar a cozinha? Figure out. Descobrir, entender. Figure out. Descobrir, entender. I cannot figure out this problem. Eu não consigo entender este problema. I cannot figure out this problem. Eu não consigo entender este problema. She figured out how to use the app. Ela descobriu como usar o aplicativo. She figured out how to use the app. Ela descobriu como usar o aplicativo. Did you figure out the answer? Você descobriu a resposta? Did you figure out the answer? Você descobriu a resposta? Fill out. Preencher. Fill out. Preencher. Please fill out this form. Por favor, preencha este formulário. Please fill out this form. Por favor, preencha este formulário. I filled out the application yesterday. Eu preenchi a inscrição ontem. I filled out the application yesterday. Eu preenchi a inscrição ontem. Can you
help me fill out this document? Você pode me ajudar a preencher este documento? Can you help me fill out this document? Can you help me fill out this document? Você pode me ajudar a preencher esse documento? É assim mesmo, document. Mas é claro, fica bem unido, bem rápido, bem sutil. Document, 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 document. Get along, get along, get along. Se dar bem, mas não no sentido de se dar bem de enganar uma outra pessoa. Quando eu mostrei essa tradução uma vez para um aluno, ele pensou, então se dar bem é enganar. Não, se dar bem é no sentido de ter uma boa relação nesse contexto, right? I get along well with my coworkers. I get along well with my coworkers. Eu me dou bem com meus colegas de trabalho. They do not get along very well. Eles não se dão muito bem. They do not get along very well. Eles não se dão muito bem. Do you get along with your neighbors? Você se dá bem com seus vizinhos? Do you get along with your neighbors? Get along with your neighbors. Get in. Get in. Chegar ou até mesmo entrar. I got in late last night. Eu cheguei tarde ontem à noite. I got in late last night. Eu cheguei tarde ontem à noite. Eu vou mostrar essa frase aqui, que não tem problema nenhum, não é uma crítica nem nada do tipo, mas é só para exemplificar e mostrar para vocês como que a fala conectada e a pronúncia mais fechada, ela dá uma certa diferença. Então, se você falar assim como eu, com essa forma padrão, I got in late last night, perceba que o T aparece muito. Se você falar conectado, agora eu vou falar conectado, você pode repetir junto comigo. I got in late last night. Fica bem mais natural com o ritmo. Sim, pode dar ênfase em algumas palavras. I got in late last night. I got in late last night. Aqui, eu estou dando ênfase pro got in. Isso é bem comum em idiomas. Você pode refletir um pouco como você fala em português. E você vai perceber que nós, nativos de idiomas, usamos essa estrutura. A gente dá ênfase em uma palavra, em uma parte, a gente sobe, a gente desce, então a gente tem um certo ritmo. Você pode exercitar isso não só com as aulas aqui comigo, mas também ouvindo músicas, assistindo filmes e séries. Você pode repetir com essa entonação. Isso vai ajudar bastante no seu inglês, principalmente para deixar esse ritmo cada vez mais fluido. Até porque, perceba que nativos de idiomas acabam utilizando chunks. Aqui no canal tem uma aula sobre isso. No mapa do inglês você vai encontrar não só essa, mas algumas outras aulas gratuitas também. Como, por exemplo, como aprender vocabulário do jeito certo, ela também está aqui no canal, que é com chunks. Por exemplo, I'll call you when I get back. I'll call you when I get back. Eu vou te ligar quando eu chegar. Quando eu voltar, quando eu retornar. I'll call you when I get back. Perceba que essa frase, eu já falei bastante ela, eu já ouvi bastante. Então, quando eu falo, já tá aqui na minha cabeça. Não preciso pensar palavra por palavra, tradução por tradução. Então, algumas frases, elas acabam sendo mais natural. I told you not to do this. I told you not to do this. Eu te falei para não fazer isso. Perceba que a frase sai naturalmente. Isso se chama chunks. É o que a gente está fazendo aqui, mas é interessante você saber como que funciona esse processo de aquisição de idiomas. Então, você pode ouvir, repetir essas frases, adquirir novas e colocar essa entonação vai deixar o seu inglês bem mais fluido e natural. What time does your flight get in? What time does your flight get in? A que horas seu voo chega? Call me when you get in. Ligue para mim quando você chegar. Call me when you get in. Ligue para mim quando você chegar. Call é uma palavra que muitos alunos acabam confundindo, justamente porque a gente quer colocar, call to me ou call for me, mas não precisa de nada disso. I'll call you. Eu vou ligar para você. Não precisa de nada, é só call you. Ligue para mim. Call me.
Não precisa de mais nada. Get off. Get off. Descer. We get off the bus at the next stop. Nós descemos do ônibus na próxima parada. Perceba que get off faz referência a descer, geralmente de veículos que você consegue ficar em pé. Ônibus, avião e etc. Então, por isso aqui, get off the bus. She got off the train downtown. Ela desceu do trem no centro. She got off the train downtown. Ela desceu do trem no centro. Where should I? Where should I get off? Onde eu devo descer? Where should I get off? Onde eu devo descer? Get on. Get on. Subir, embarcar. Get on. Subir, embarcar. Get on the bus before it leaves. Aqui também, get on, veículos que a gente consegue ficar de pé. Essa seria a regra geral. He got on the train at Central Station. He got on the train at Central Station. Ele embarcou no trem na estação central. What time did you get on the plane? A que horas você entrou no avião? What time did you get on the plane? A que horas você entrou no avião? Grow up. Crescer. Grow up. Crescer. Perceba aqui é crescer no sentido de se tornar adulto. Isso é um erro comum também, porque eu já ouvi bastante, I grow up my business. Não, você não grow up your business, você grow your business. Porque o grow up faz referência a crescer no sentido de se tornar adulto. Essa é a regra mais geral. É claro que você vai ser compreendido, porque é bem parecido, mas eu já estou te falando o erro comum para que você não cometa esse erro também. Alessandra, Silva, good morning. Pedro, hello. Thank you guys for being here. Muito obrigado, pessoal, por estarem aqui. Let's move on. I grew. Emerson, não é grew? Esse é um erro comum, se você pesquisar no dicionário de Cambridge ou até mesmo no Play Phrase, que são referências que eu gosto bastante quando eu estou lecionando. Você pode utilizar e ver que a pronúncia é grew, apesar de escrever com o E e com o W, assim como eu já mencionei em outras aulas. Não só essa palavra, mas como, por exemplo, novo, que é new, ou notícias, news. As pessoas acabam dizendo news, new, grew, o que dá para entender, mas não é a forma padrão e comum no inglês norte-americano. I grew up in a small town. Eu cresci em uma cidade pequena. What do you want to be when you grow up? O que você quer ser quando crescer? What do you wanna be when you grow up? What do you wanna be? Want to? Wanna. What do you wanna be when you grow up? O que você quer ser quando crescer? Eu gosto de frisar bastante sobre quando a gente fala de estudos, saber muito bem poucas coisas é melhor do que saber superficialmente várias coisas. Por exemplo, as contrações, wanna, gonna, gotta e etc. Então, recentemente, e não foi só um, mas vários alunos que foram fazer aula teste comigo, acabaram fazendo essa confusão. O wanna como se fosse a contração do going to. Então, muito cuidado quando vocês forem fazer estudos mais superficiais, para vocês não criarem vícios que depois são difíceis de tirar. Então, a todo momento é feita uma correção por conta desses vícios. Então, vamos estudar, estuda muito bem uma aula, assiste várias vezes, repete, porque isso é um vício comum. Erros de contrações, confusões com algumas palavras. Então, é muito melhor você ter pouco vocabulário, mas saber muito bem,
do que ter muito vocabulário e você ficar preso naquela areia movediça do intermediário. Então, eu tenho recebido cada vez mais mensagens referentes ao nível intermediário. Emerson, eu sou intermediário, mas como que eu saio do intermediário? E o aluno fica naquela areia movediça, né? Intermediário, o quê? É upper intermediate? É um intermediário mais avançado? É intermediário intermediário? É intermediário inicial? Então, é muito difícil porque acaba virando um inglês Frankenstein. Então, sabe algumas coisas do avançado, sabe algumas coisas do básico. Então, é por isso que eu preparei um mapa gratuito para você seguir uma sequência lógica, com 5 é, estruturas gramaticais e 200 palavras bem definidas, você já consegue se comunicar muito bem. Então, lá dentro do mapa, eu falo muito bem sobre isso, porque 5 tempos gramaticais já são o suficiente para você falar a maioria das coisas em inglês. Com 200 palavras, você já consegue falar muita coisa. O mais importante é você saber muito bem essas palavras e não saber palavras aleatórias que às vezes você nunca vai estudar. Aqui no canal, gratuitamente, você tem também tudo organizado em playlists. É claro, você pode assistir aulas aleatórias, mas acabou de chegar no canal, assiste o meu curso básico. Tem aulas bem legais, tem aulas mais chatas, mas que eu sei que você precisa, como por exemplo, vocabulário de quarto, cozinha, banheiro. Nossa, que aula chata, mas eu sei que vai ser bem relevante para você, principalmente porque pode ser não só especificamente essa, mas outras aulas e assuntos chatos que talvez você esteja evitando, que vão ter um efeito incremental muito bom no seu inglês. Então, talvez é uma aula chata que está faltando para que você comece a tapar esses buracos. Então, se você ainda não comentou o mapa, deixa aqui nos comentários para você receber esse guia gratuito, para você seguir uma sequência lógica, para você evitar ao máximo de criar vícios que depois e criar buracos que depois vai ficar mais difícil para você sair dessa areia movediça do intermediário. Eu entendo, mas eu não falo. Toda aula que eu assisto parece que eu já sei, mas quando eu vou falar eu não consigo falar aquela frase porque eu não sei o suficiente para falar, mas a aula parece muito fácil para mim, mas eu não consigo avançar, não consigo entender. Isso é um sentimento que eu sei que muitos alunos têm, porque eles comentam nos vídeos. Então, se você está começando agora, tente fazer isso. E se você já começou a estar nesse platô do intermediário, volta um pouco, vê o que ficou lá no básico, que ainda não está claro, para então você começar a estudar as coisas do intermediário em si, porque talvez o buraco que está faltando não é o buraco do intermediário em si, e nem que talvez você esteja querendo estudar coisas do avançado. Talvez o buraco que está faltando são as coisas do básico. Estudar o que você já sabe, melhorar o que você já sabe e ter mais consistência naquilo que você já estudou. Então você já estudou várias palavras, mas talvez essas palavras elas não estão muito claras no seu vocabulário. Então, às vezes a gente acha que o progresso está em aprender algo novo, mas na verdade, às vezes o progresso está na parte chata, que é a revisão, atividade de fixação, realmente colocar para fora aquilo que a gente já estudou. Her children are growing up fast. Os filhos dela estão crescendo rápido. Her children are growing up fast. Os filhos dela estão crescendo rápido. Hang out. Hang out. Perceba que essa palavra, hang out, eu posso conectar. Hang out. Hang out. Hang out. Passar tempo, sair com alguém também no sentido de se divertir. I hang out with my friends on weekends. Eu passo tempo com meus amigos nos fins de semana. I hang out with my friends on weekends. Eu passo tempo com meus amigos nos fins de semana. We hung out at the park yesterday. Nós ficamos no parque ontem. We hung out at the park yesterday. Nós ficamos no parque ontem. Nós passamos o tempo no parque. Do you want to hang out after class? Você quer sair depois da aula? Do you wanna hang out after class? Você quer sair depois da aula? Hold on. Hold on. Hold on. Esperar. Aguardar. Hold on for
a minute. Espere um minuto. Hold on for a minute. Vamos de novo. Hold on for a minute. Espere um minuto. Please hold on while I check. Por favor, aguarde enquanto eu verifico. Please hold on while I check. Por favor, aguarde enquanto eu verifico. Can you hold on a little longer? Você pode esperar mais um pouco? Can you hold on a little longer? Você pode esperar mais um pouco? Look after. Cuidar de. Look after. Cuidar de. She looks after her little brother. Ela cuida do irmão mais novo. She looks after her little brother. Ela cuida do irmão mais novo. Can you look after my dog this weekend? Você pode cuidar do meu cachorro neste fim de semana? Can you look after my dog this weekend? Você pode cuidar do meu cachorro neste fim de semana? They looked after us very well. Eles cuidaram muito bem de nós. They looked after us very well. Eles cuidaram muito bem de nós. Run out of. Ficar sem. Run out of. Ficar sem. We ran out of milk this morning. Nós ficamos sem leite esta manhã. We ran out of milk this morning. We ran out of milk this morning. Nós ficamos sem leite esta manhã. Do not. Perceba que o do not você pode sim contrair como don't. Do not let the car run out of gas. Não deixe o carro ficar sem gasolina. Don't let the car run out of gas. Não deixe o carro ficar sem gasolina. I am running out of time. Meu tempo está acabando. I'm running out of time. Meu tempo está acabando. Set up. Set up. Configurar. Montar. I need to set up my new computer. Eu preciso configurar meu computador novo. I need to set up my new computer. Eu preciso configurar meu novo computador. They set up the room before the meeting. Eles organizaram a sala antes da reunião. They set up the meeting. They set up the room before the meeting. Eles organizaram a sala antes da reunião. Can you help me set up this account? Você pode me ajudar a configurar essa conta? Can you help me set up this account? Você pode me ajudar a configurar esta conta? Show up. Aparecer, comparecer. He didn't show up for the meeting. Ele não apareceu para a reunião. He didn't show up for the meeting. He didn't show up for the meeting. Ele não apareceu para a reunião. She showed up early for class. Ela chegou cedo para a aula. She showed up early for class. Ela chegou cedo para a aula. What time should we show up? A que horas devemos chegar? What time should we show up? A que horas devemos chegar? Entre os dias 6 e 19 de dezembro deste ano, 2026, eu vou organizar um intercâmbio em grupo para Londres. Vão ser 2 semanas de imersão total no inglês. Se você quiser saber mais, é só você acessar o link na bio, na descrição ou no comentário fixado. Você também pode acessar o meu Instagram, ver como foi o nosso primeiro intercâmbio em grupo, que foi em 2024 também, para Londres, e enviar Londres lá no meu DM para você receber todas essas informações. Mas é claro, aqui já no link da descrição você encontra as informações referentes ao intercâmbio em grupo.